Oi, gratidão por sua presença aqui no canal Ade Crochê. Eu fico muito feliz por você estar aqui comigo mais uma videoaula. E eu vou pedir para você, se você ainda não se inscreveu no canal, que você possa estar se inscrevendo. Se você gostar da aula, se você fizer a peça, deixe um comentário para mim, só um oi, gente. Eu fico muito feliz quando vocês falam comigo também, que eu fico aqui dando aula e tal, é como se eu estivesse falando sozinha, né? E aí, quando vocês respondem, eu fico muito feliz de verdade. E então é isso, vamos para a nossa videoaula de hoje. Vamos iniciar a nossa peça fazendo um anel mágico. Fazemos aqui um ponto baixo no anel, um ponto baixo, duas correntes para fazer a vez do nosso primeiro ponto alto. Duas correntes de espaço, um ponto alto. Duas correntes de espaço, um ponto alto. Nós vamos colocar aqui dentro do anel um total de 10 pontos altos separados por duas correntes. Antes da gente fechar aqui os pontos, vamos pegar aqui essa linha aqui do anel e colocar ela aqui pra dentro, pra gente fechar melhor. Aqui. Aí, nós temos que controlar aqui o tamanho, que ele tem que ficar com mais ou menos 5 centímetros. Aqui, ó, deu certinho, 5 centímetros. Aí, podemos fechar aqui, nós fizemos aqui um ponto baixo, duas correntes, né? Vamos aqui na segunda corrente, pra gente manter aqui as duas correntes do espaçamento. Certo? Eu gosto já de colocar mais um pouco ainda aqui, a linha, sem puxar, para ele não diminuir o tamanho. Já pode cortar para essa linha não ficar incomodando. Que aqui ele fica bem presinho, não sai. Já tá certinho pra gente começar a próxima carreira. A nossa segunda carreira é bem fácil. Vamos colocar aqui no mesmo ponto de aqui que nós estamos, voltamos ali, fazemos um ponto baixo, uma corrente. Novamente no mesmo ponto de base, mais um ponto alto. Temos aqui 2 pontos altos. Duas correntes. No próximo ponto alto, vamos colocar também 2 pontos altos. E vamos seguir esse padrão por toda a volta. 2 pontos altos, um espaço de duas correntes, 2 pontos altos em cima de cada ponto alto de base. Vamos finalizar a carreira com ponto baixíssimo. Aqui fizemos um ponto baixo e uma corrente, né? Sempre vamos finalizar dessa forma as carreiras, tá, gente? Sempre dessa forma, com o ponto baixíssimo na corrente. E sempre vamos iniciar a próxima carreira também dessa forma aqui. Alongamos o fio. Vamos aqui, no ponto, ó. Nós temos aqui 2 alcinhas. Vamos pegar aqui essa alcinha de trás, levar a alça que nós estamos na agulha lá pra trás, voltamos aqui no ponto, ó. Aqui a corrente, ó.
Aqui é o ponto. Soltei aqui. Isso. Ajustamos aqui o fio não muito, pra gente ficar aqui com a altura da metade de um ponto alto. Aí, a gente aqui, ó, laça, faz um ponto baixo, alongado e uma corrente. Nós temos aqui o nosso primeiro ponto alto da carreira. Laçamos o fio e aqui dentro desse espaço, vamos fazer mais um ponto alto. Duas correntes. No próximo ponto alto, ponto alto. No próximo ponto alto, ponto alto. No espaço, também um ponto alto. Então, temos aqui 3 pontos altos na sequência. Aqui, nós ficamos apenas com 2 que nós iniciamos no segundo. Quando a gente finalizar a carreira, nós vamos colocar um ponto alto aqui neste lugar, para formar o terceiro ponto alto da sequência. Certo? Então, o espaço, gente, sempre na peça inteira. Sempre que eu falar espaço, são as duas correntes. Então, sempre vão ser duas correntes de espaço. Então, continuamos a sequência, ponto alto sobre ponto alto, no espaço também, um ponto alto. E o espaçamento entre os grupos, sempre duas correntes. E vamos seguir esse padrão por toda a volta. Antes de finalizar a carreira, a gente confere se temos, né, todos os grupinhos com 3 pontos altos. Esse aqui temos 2, né, porque nós deixamos para fazer o último no final. Então, vamos fazer aqui o espaço de duas correntes. Laçamos o fio, vamos aqui na base do ponto e fazemos o terceiro ponto que estava faltando. Fechamos aqui na corrente do nosso falso ponto alto com ponto baixíssimo. E vamos iniciar a carreira, como eu disse, sempre da mesma forma. No próximo ponto alto, temos as duas alcinhas do ponto. Aqui, tá focando, tá. Então, vamos aqui na alcinha de trás. Vou fazer só mais essa vez, hein, gente? Só mais essa vez para fixar. Então, ó, passamos a alcinha lá para trás, pegamos aqui essa alcinha que ficou pra, né? A gente pegou a de trás, então, pegamos agora as duas, puxamos aqui o fio sem apertar muito. Estamos aqui mais ou menos dessa altura de metade de um ponto alto e fechamos como fosse um ponto baixo. E a alça e fazemos o nosso falso ponto alto, certo? Então, nós estamos aqui no último ponto, agora nós vamos fazer aqui na alça de duas correntes, 2 pontos. Nós agora temos que ter 4 pontos, certo? Então, nós fizemos 2, na hora que a gente finalizar a carreira, nós vamos fazer esses 2 aqui. Então, 2 correntes do espaço, igualzinho a gente fez na carreira anterior. Ponto alto sobre ponto alto. E no espaço, um ponto alto. Espaço entre os bloquinhos. Bloquinhos que eu falo, gente, é o grupinho de 4 pontos altos. Melhor falar grupo, né? Do que bloco. O grupo. O grupo de 4 pontos altos.
vai ficar assim, dessa forma. Agora, ó, antes tínhamos 1, depois 2, depois 3, agora 4. A próxima carreira, gente, com os 5 pontos altos, nós vamos fazer diferente. Então, não continua a sequência aí não, porque depois vai começar a mudar pra gente fazer a espiral, certo? Então, vamos seguir assim, nesse padrão por toda a volta, 2 correntes de espaçamento, ponto alto sobre ponto alto e um ponto alto na alcinha do espaço. Vamos finalizar aqui. Eu não vou finalizar com vocês igual, ó, vocês podem vir aqui, 2 correntes, quando tiver aqui em cima dessa última sequência, vamos fazer um ponto alto aqui sobre o ponto alto e o ponto alto do meio aqui na base do ponto que dá certinho. A nossa carreira 4 ficou então assim, com um grupinho de 4 pontos altos em cada sequência, separados pelo espaço de 2 correntes. Finalizei aqui com os 2 pontos altos que tava faltando, já levei a alcinha lá para trás, como eu orientei nas carreiras anteriores, e a gente já tem aqui o nosso primeiro ponto alto da sequência. A partir de agora, na alça aqui de 2 correntes, nós vamos colocar agora 2, não somente 1, 2 pontos altos. Fazemos o espaço de 2 correntes, vamos pular o primeiro ponto e vamos iniciar a sequência no segundo ponto. E vamos fazer um total de 5 pontos altos. Temos aqui 3 pontos altos, né? Ponto alto sobre ponto alto, pulo o primeiro, temos 3. E na alça, vamos fazer 2. Então, essa carreira será assim o padrão. E aqui, como nós temos somente 3, a gente vai finalizar a carreira pulando esse primeiro, fazemos um ponto alto aqui e o ponto alto aqui, onde está faltando, para completar os 5 pontos dessa sequência da carreira número 5. Então, gente, sempre muito fácil, ó, carreira 1, 1 ponto, carreira 2, 2 pontos, carreira 3, 3 pontos e assim por diante. Finalizei a carreira 5, conforme feito nas carreiras anteriores. No próximo ponto, subi aqui o nosso falso ponto alto, né? E completei aqui ponto alto sobre ponto alto. Agora, a gente tá colocando, igual na carreira anterior, 2 pontos altos no espaço, não é verdade? Então, ficamos aqui com 1, 2, 3, 4. Então, aqui nós temos que ter um total de 6 nessa carreira. Então, ó, carreira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carreira 6, 6 pontos. Pula o primeiro ponto, faz 2 no final. Então, aqui nós vamos pular. Quando a gente finalizar essa carreira, sempre vamos finalizar todas as carreiras da mesma forma, até a carreira número 10. Então, pula o primeiro ponto, faz ponto alto sobre ponto alto e 2 pontos altos na correntinha, aqui na alça das correntes da carreira anterior. Então, essa carreira nós vamos ficar. Quando a gente finalizar ela, a gente já tem 4. Então, falta esse e falta esse. Então, 6 pontos. Aí, gente, se vocês conseguirem, a partir de agora, fica mais fácil, porque tem mais pontos. Pra gente não, a gente tava colocando aqui nas primeiras carreiras, no meio do ponto, né? Aqui assim, na base. Então, aqui, ó, o certo é colocar agora, que fica muitos pontos, senão dá um espacinho aqui. Então, aqui, ó, nessa alcinha aqui de cima, ó, então aqui, ó. E esse ponto a gente vai pular. Vamos colocar um aqui nesse ponto alto. E aqui, ó, tem 2 alcinhas aqui também, ó. Então, aqui nesse local aqui que a gente vai fazer o segundo ponto alto. Finalizamos aqui, iniciamos a carreira com falso ponto alto no próximo ponto. Sempre vai ser dessa forma.
Então, agora a gente tem 6, depois a gente vai ter 7, sempre pulando o primeiro ponto e fazendo 2 pontos na alça, ponto alto sobre ponto alto e 2 pontos na alça. Então, agora 6, depois 7, 8, 9 e 10. Nós vamos seguir a lógica desse padrão até atingir 10 pontos aqui em cada grupo de pontos altos. Ah, e nessa parte do trabalho, gente, esqueci de dizer. Pode ser que aconteça dele ir ficando assim um pouquinho dobradinho assim, não tem problema. Então, até chegar lá na 10ª carreira, pode ser que ele fica assim um pouquinho dobrado, não tem problema se você colocar ele na superfície, fazer isso aqui de leve, você vai ver que ele tá certinho. Tá? Só se o seu ponto for muito apertado e ele ficar muito para cima, aí você troca a numeração da agulha, que é aquilo que eu disse lá no início da aula. Então, se você sentir que o seu ponto está muito apertado, se você está acostumado a trabalhar com a 3,5, troca para a agulha 4. Se você está acostumado a trabalhar com a 4, troca para 4,5. Então, aumenta meio ponto na sua agulha para ele ficar certinho. Ele vai ficar um pouquinho, mas é só você acertar ele na superfície que ele vai ficar retinho dessa forma como tá o meu, ó. Tá vendo? Ele tá um pouquinho dobrado, ó. Se olhar assim, ó, ele tá um pouquinho dobrado. Mas é só a gente colocar aqui depois, principalmente no chão, e depois que a gente fizer todas as outras carreiras, isso aqui não vai fazer diferença. Ficou assim, então, o nosso trabalho após as 10 primeiras carreiras. Gente, agora é hora de conferir. Se você não tiver certeza, se você tiver assim uma intuição que às vezes você possa ter errado, se você fez distraída, assistindo TV e tal, é bom a gente conferir se tem certinho o grupinho aqui com 10 pontos altos. Se tiver faltando um, tal, pode se ajustar, né? Se tiver 9, né, a gente na próxima carreira dá para ajustar. Mas se tiver, às vezes, passado, aí talvez seja o caso de desmanchagem, porque ter esse crochê filê, ele tem que ter o tanto certinho de pontos para formar o desenho, né? Então, a gente tem que conferir se tá certo. Então, temos aqui 10 grupos, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 grupos, cada um com 10 pontos altos. Então, aqui, ó, finalizei aqui a carreira com o nosso falso ponto alto aqui, ficou faltando 3 pontos aqui. Agora, nós vamos fazer somente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos pular esse ponto aqui, vamos fazer 2 correntes, e nesse espaço a gente vai colocar um ponto alto. Novamente, 2 correntes, sempre os espaços são com 2 correntes. Agora, nós não vamos pular esse primeiro ponto como a gente vinha fazendo anteriormente. Nós vamos fazer aqui ponto alto sobre ponto alto, até chegar lá no final. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, não vamos fazer esse aqui, vamos fazer todos os outros. Então, vamos ficar com 9 pontos altos em cima de cada grupo. Fazemos o espaço, um ponto alto na alça. E repetimos essa mesma sequência que fizemos anteriormente. Ponto alto sobre ponto alto, menos o último. E vamos fazer assim por toda a volta. Ficou, então, assim a nossa sequência de pontos, 9 pontos altos,
né? Começando sobre o primeiro ponto alto aqui da carreira anterior, então, só não fizemos o último, ficamos com 9 pontos altos, um espaço, um ponto alto, outro espaço, dessa forma. Finalizei a carreira, como a gente vem finalizando normalmente. Fiz aqui 1, 2, 3, 4 pontos altos, para iniciar a carreira de número 12, né? 10, 11, 12. Agora, nós vamos fazer o espaço de 2 correntes. Aqui nesse primeiro espaço, nós vamos colocar 2 pontos altos. 1, 2. Em cima do ponto alto, nós vamos colocar um ponto alto. E no outro espaço, também 2 pontos altos. Vamos ficar aqui com um grupinho de 5 pontos altos. Fazemos o espaço, pulamos o primeiro ponto e vamos fazer ponto alto sobre ponto alto, menos o último. Igual na carreira anterior, só que agora nós vamos pular o primeiro também. Então, nós vamos ficar aqui. Se na carreira anterior a gente tinha 9, agora nós vamos ficar com 7. Após os 7 pontos altos, o espaço, e repetimos o que fizemos anteriormente. 2 pontos altos na alça, um ponto alto aqui em cima do ponto alto de base, e mais 2 pontos altos. E repetimos esse padrão por toda a volta. Ficou, então, assim a nossa carreira 12. 7 pontos altos, um espaço, 5 pontos altos, um espaço. Então, nós estamos seguindo agora essa lógica. Diminui um ponto de cada lado, desse maior, e esse menor nós aumentamos, era um ponto, nós aumentamos 2 pontos de cada lado. Então, agora, a carreira 13, nós vamos finalizar, né, aqui a carreira 12, subir o ponto, como nós estamos fazendo, vamos ficar com 2 pontos aqui em cima. Agora, nós vamos diminuir um de cada lado, nós vamos ter 5. Então, nós já fizemos 2, na finalização da carreira, a gente faz os 3 que tá faltando. Então, um espaço e vamos seguir a mesma lógica que nós fizemos da carreira anterior. Colocamos 2 pontos altos nas alças e seguimos fazendo ponto sobre ponto. Se a gente tinha aqui 5 pontos altos, agora nós temos 5 mais 2 de cá, mais 2 de cá, 9. Então, vamos ficar agora aqui na carreira 13, com 9 pontos altos aqui nesse bloco e 5 pontos altos aqui nesse bloco, sempre com espaço entre eles. Depois dessa carreira aqui, a próxima carreira, carreira 14, nós vamos seguir a mesma lógica. Nós vamos colocar 2 pontos nas alças e diminuir um ponto aqui. Então, a carreira 14, nós vamos ficar com 3 pontos altos aqui nesse bloco e vamos ficar com, ó, temos 9, 10, 11, 12, 13. Então, nós vamos ficar com 13 pontos altos em cima desse aqui, e aqui nós vamos ficar com 3, certo? Então, vou fazer agora, terminar a carreira 13 e fazer a carreira 14. E a gente continua juntos depois na carreira 15. É o final da carreira
número 13, então, 10, 11, 12, 13. Tem uma pequena diferença aqui. Então, vamos fazer juntas aqui. Então, nós fizemos os 3 pontos altos que estava faltando. Vamos finalizar aqui com o ponto baixíssimo. Agora, a gente vai caminhar com o ponto baixíssimo até ali no espaço. Um ponto, aqui na primeira correntinha da alça do espaçamento, também vamos fazer um ponto baixíssimo. E agora, a gente faz aqui na alça um ponto baixo, uma corrente, para finalizar o nosso primeiro ponto alto, o segundo ponto alto, e vamos fazer a lógica do padrão que a gente tá fazendo, de aumentar 2 pontos altos de cada lado aqui da sequência, igual eu havia falado. Então, só aqui que houve essa mudança pra gente caminhar aqui, pra ficar mais fácil. Então, agora aqui nós vamos ficar com 13 pontos altos, igual já havia falado, e aqui 3 pontos altos. E aqui, quando é pra gente finalizar a carreira, a gente vai fazer aqui os 3 pontos altos e finalizar essa carreira 14. Eu adiantei aqui a carreira 15, mas a gente tá aqui, né, no final da carreira 14. Fizemos aqui, então, o último grupo de 3 pontos altos, o espaço, finalizar a carreira aqui no primeiro ponto que a gente fez aqui do início da carreira. Agora, nós vamos levar, né, finalizamos com ponto baixíssimo, levamos o ponto lá para trás, fazemos aqui, na sequência, o primeiro falso ponto alto aqui desse grupo. Vamos seguir aqui, fazendo ponto alto sobre ponto alto. Antes, a gente estava colocando 2 pontos de cada lado, agora vamos colocar um só. Nessa sequência, nós vamos ter um total de, ó, tínhamos 13, não é isso? Mais um, 15. Então, vamos ter um total de 15 pontos altos. Aqui, nós vamos ficar com, ó, 3, 5, 10, 11, 12, 13. Então, vai faltar o ponto da alça e o ponto aqui desse ponto, que é o que a gente vai fazer quando a gente finalizar a carreira. Então, essa carreira 15, nós vamos seguir diminuindo aqui, a gente vinha diminuindo de 1 em 1, então, agora nós temos somente um ponto aqui, entre os espaços. E em cima desse bloco, nós vamos colocar um ponto de cada lado, ficando um total de 15 pontos. E vamos seguir com esse padrão por toda a volta. Então, aqui, ao final da carreira 15... vamos colocar aqui o último ponto, o espaço, o ponto alto sozinho, o espaço, ponto alto na corrente, e o ponto que tá faltando aqui do início da sequência para fazer o total dos 15 pontos altos que a gente precisa ter nesse bloco, certo? Dessa forma. Aí, para iniciar a carreira 16, da mesma forma, subimos aqui no próximo ponto o falso ponto alto e vamos caminhando aqui sobre o grupo até lá no final da sequência. E agora, nós vamos começar a diminuir. Então, aqui nesse grupo, a gente vai ter novamente a diminuição de um ponto de cada lado.
A gente tinha 15 na carreira anterior, né? Que é a carreira 15 mesmo. Então, ó, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, aqui, ó, nessa carreira 15, a gente ficou com 15 pontos. Agora, nós vamos ficar novamente com 13, porque a gente vai deixar de fazer o primeiro e o último ponto. Pronto. Aqui. Então, aqui, ó, depois, quando a gente finalizar a carreira, nós ainda temos que colocar um ponto alto aqui e um ponto alto aqui. Porque agora nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, para completar os 13, quando a gente finalizar a carreira, a gente faz os dois aqui que tá faltando. Igual a gente vem fazendo. Fazemos aqui o espaço. E aqui agora, nós vamos aumentar novamente 2 pontos altos de cada lado. Aqui onde nós temos um ponto, nós vamos ter aqui 5. Cinco pontos, igual a gente tinha feito aqui, agora a gente fazer aqui. Espaço, pulo o primeiro ponto, continua caminhando, ponto alto sobre ponto alto, até o penúltimo ponto desse grupo. Então, essa carreira 16, nós vamos ter 5 pontos nesse grupo menor e 13 pontos nesse grupo maior. Adiantei aqui o trabalho, porque nessa altura da nossa peça, você já aprendeu o padrão, né? Então, ou a gente está diminuindo um ponto de cada lado, ou a gente está aumentando, ou um ponto ou 2 pontos de cada lado. Então, sempre os desenhos ou aumenta ou diminui. Então, eu marquei aqui a carreira 15, a última carreira que a gente fez juntas foi a 16, que foi o padrão de diminuir um ponto de cada lado e aumentar 2 pontos de cada lado. Então, aqui, ó, a carreira 16 ficou com 13, 3, 5, 10, 13 pontos nesse maior e 5 pontos nesse menor. A carreira 17, nós vamos continuar o mesmo padrão da 16. Diminui um ponto de cada lado aqui nesse maior e aumenta 2 pontos de cada lado nesse menor. Então, aqui nós vamos ficar com 11, 3, 6, 9, 11. E aqui nós vamos ficar com 9. Era 5, aumentou 2 de cada lado, 9. Então, aqui a carreira 16, a carreira 17. A carreira 18, vamos manter o mesmo padrão, diminuindo aqui um ponto de cada lado, vamos ficar com 9 pontos. E a carreira, aqui no bloquinho menor, nós vamos aumentar apenas um ponto. Então, ó, aqui aumentou, na 16 aumentou 2, na 17 aumentou 2, na 18 nós vamos aumentar apenas um ponto de cada lado, ficando com 3, 6, 9, 10, 11. Então, esse é o padrão da 18. E aí, então, ó, 15, 16, 17, 18. Então, você faça aí até a 18, pra gente fazer a carreira 19. O início da carreira 19 vai ser aqui da mesma forma que estamos fazendo em todas as carreiras, fazendo o falso ponto alto e fica sobrando 2 pontos aqui pra gente completar no final da carreira. Então, aqui 5 mais os 2 que nós vamos fazer no final são 7. Então, nesse primeiro bloco, vamos ficar com 7 pontos, o espaço, um ponto alto no espaço. Agora, nós vamos começar a diminuir o de cá também. Então, nós vamos diminuir os 2 grupos. Então, pulamos o primeiro ponto, fazemos ponto alto sobre ponto alto, até
sobrar apenas um ponto lá do outro lado. Ficamos com 9 pontos altos no grupo. Após os pontos, 2 correntes no espaço, um ponto alto. 2 correntes, pulo o primeiro ponto. Continuamos da mesma forma, ponto alto sobre ponto alto, até sobrar apenas um. Como a gente tem 9 pontos de base, nós vamos ficar aqui com 7 pontos. E vamos continuar esse padrão por toda a carreira. 9 pontos, espaço, ponto alto aqui no espaço da carreira anterior. Espaço, 9 pontos, espaço, continua o padrão. Sempre pulando o primeiro e o último ponto nos 2 grupos de pontos altos. Vamos finalizar essa carreira 19, fazendo os 2 pontos altos que ficaram faltando do início. Para completar aqui os 7 pontos que a gente tem que ter nesse grupo. Fechamos com o ponto baixíssimo, fio lá para trás. Fazemos aqui o nosso primeiro ponto alto. Ponto sobre ponto, menos o último. Gente, a partir de agora, não tem espaço para erros. Então, nós ficamos com 7 pontos altos no primeiro grupo, 2 quadradinhos, 9 pontos altos no outro grupo. A partir de agora, como nós estamos diminuindo os 2 grupos, o número de pontos tem que dar certinho para dar certinho aqui os quadradinhos do centro, entre os 2 grupos. Então, aqui nós temos que ter 5 pontos altos. Os últimos 2 a gente vai fazer no final, como a gente vem fazendo. Então, agora, após esses 3 pontos altos, vamos fazer as correntes de espaço, um ponto alto. 2 correntes de espaço, ponto alto no espaço. E vamos continuar diminuindo os pontos dos grupos, um ponto de cada lado. Então, aqui, nesse grupo, aqui na carreira anterior, a gente tinha 9. Agora, nós vamos ter 7. 4. 5, 6, 7. Corrente de espaço, ponto alto no espaço. Corrente de espaço, ponto alto no espaço. E vamos seguir esse padrão por toda a volta. Então, aqui, ó, antes a gente tinha um quadradinho, agora a gente tem 2. Tinha 2, agora tem 3. Nós vamos seguir esse padrão. Então, na próxima carreira, nós vamos ter 4 quadradinhos de espaço. Finalizei a carreira 20, que é a que a gente fez, né, a última juntos. Então, fizemos aqui a 19, a 20, eu marquei aqui a 20, iniciei aqui a carreira 21, que foi o que eu disse, né? Antes tinha ficado com 3, agora vai ficar com 4. Iniciei a carreira 20 com apenas um ponto, da mesma forma. Fechei aqui com ponto baixíssimo, né? Fiz os 2 pontos que tinha faltado, fechei com ponto baixíssimo, caminhei para o próximo ponto. Fiz, né, o nosso falso ponto alto, então, ficou dessa forma a nossa carreira 21. 4 espacinhos, 5 pontos altos num bloco, 3 pontos altos no outro bloco. Agora, vamos finalizar aqui, então, a carreira 21 com os pontos que tá faltando. Sempre fica faltando 3 pontos aqui no nosso grupo, né? Então, 1,
2. E o que já tá pronto, 3 pontos. Certo? Temos aqui os 3 pontos. Aí, esse ponto, ele tá fora do... Ele não dá pra fazer o ponto do meio, nem fazer o coisa. Então, temos que caminhar aqui com ponto baixíssimo pro meio da alcinha, pra fazer o nosso primeiro ponto aqui da sequência. Que a gente vai formar aqui um quadradinho. A gente pode fazer aqui, ó, um ponto baixo, 2 correntes, pra dar a altura certinho. Vamos caminhar da mesma forma que fizemos nas carreiras anteriores para fazer os quadradinhos. Então, se na carreira 20 a gente tinha 3, a carreira 21 a gente tinha 4, agora a gente vai ter 5. Pula sempre o primeiro ponto e o último ponto. Nós vamos ter esse bloquinho aqui agora com 3 pontos altos. Vamos continuando fazendo os quadradinhos até chegar nesse aqui, que vai ter apenas um ponto alto. Então, na carreira 22, teremos o grupinho de 3 pontos altos, depois só quadradinhos. Quando a gente chegar aqui onde tem 3 pontos altos da carreira 21, nós fazemos aqui no ponto do meio um ponto alto, fazendo mais um quadradinho. E continuamos fazendo os quadradinhos até chegar lá, aonde a gente tem de novo fazer o grupinho de 3 pontos altos. Então, nessa carreira 22, nós vamos ter apenas grupinhos de 3 pontos altos separados por quadradinho. Total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? E quando a gente chegar aqui, a gente vai fazer aqui o último ponto alto da carreira, 2 correntes, prender com ponto baixíssimo para finalizar a carreira aqui na segunda corrente, que a gente fez um ponto baixo, 2 correntes, né? Então, a gente vai prender aqui com ponto baixíssimo, caminhar para o meio da alça, igual a gente fez aqui antes, caminhar com ponto baixíssimo para o meio da alça, e a carreira de número 23, ela vai ser toda de quadradinhos. Então, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes. Quando chegar aqui, a gente vai fazer em cima desse daqui, igual a gente tá fazendo agora, na 22. Então, a 23 vai ser toda de quadradinhos. Finalizei, então, a carreira toda de quadradinhos. E eu vou mostrar pra vocês aqui, eu pesei ele, gente, quer dizer, eu medi, vou pesar agora. Eu medi, ficou com 63 centímetros. Então, aqui nós já temos um tapete. Ó, 345 gramas. Se a gente fizer um barrado aqui de uns 6 centímetros, a gente faz aqui uma carreira toda em pontos altos, já vai 1 centímetro. A gente fizer um barradinho aqui de 5 centímetros, né? Então, aumentando 12 centímetros, já vai ficar um tapete de 75 centímetros de diâmetro, já é um tamanho bom, né? Então, quem quiser desistir do tapetão, a hora é agora. Eu não vou desistir, não. Aqui, ó, até eu vou fazer, gente. Você deixa aí pra mim nos comentários quanto que o seu mediu até agora, pra gente comparar as nossas tensão de ponto. Aqui, eu fiz um outro aqui com um restinho de linha. Gente, ó que tristeza. Faltou 3 carreirinhas, minha linha acabou. Aí, eu coloquei esse amarelinho mais clarinho aqui. E aí, vai fazer um degradê, eu vou fazer um barrado branco. E aí, eu vou gravar esse barrado que eu ainda vou criar. Vou criar um barrado bem bonito para colocar nesse tapete. E eu vou colocar o vídeo assim, barrado para tapete circular.
Que aí eu vou dar um jeito de colocar pra gente poder adaptar o barrado para qualquer tamanho de tapete circular, certo? Então, vamos continuar com o nosso passo a passo do nosso tapetão. Ah, eu quero mostrar para vocês aqui que olha como que dá diferença de fio. Esse pesou 345, ó, esse aqui pesou menos, ó, esse pesou 330. Isso mesmo. A diferença pouquinha, mas deu. E ele ficou exatamente a mesma medida. Eu medi os dois, ficou exatamente com 63 centímetros. Então, eu vou fazer o barrado, fazer ele ficar com 75. Vou finalizar, então, aqui a minha carreira dos quadradinhos. Para iniciar essa próxima carreira, eu vou aqui dentro do primeiro espaço, vou fazer um ponto baixo, uma corrente. Dentro do espaço, mais 2 pontos altos. Sobre o ponto alto, no espaço, 2 pontos altos. Vou seguir esse padrão fazendo um ponto alto em cima do ponto alto e 2 pontos altos no quadradinho, até aqui no quarto quadradinho. Ficamos com um total de 13 pontos altos. Pulamos um quadradinho, né? 2 correntes, pulamos esse quadradinho, vamos aqui para o próximo ponto e vamos repetir o padrão. Ponto alto sobre ponto alto e ponto alto nos 2 pontos altos no quadradinho, nos espaços. Vamos fazer novamente a mesma coisa. Vamos repetir esse padrão por toda a volta. 13 pontos altos, um espaço, 13 pontos altos, um espaço. Após essa carreira que a gente fez agora, de 13 pontos altos separados por um espacinho, por um quadradinho, na próxima carreira, a gente vai seguir o padrão que a gente vinha fazendo anteriormente. Então, vocês já sabem, diminui um ponto de cada lado e aumenta o quadradinho, certo? Igual a gente fez aqui, ó, só mudou a quantidade de pontos. Diminui um ponto de cada lado, 2 quadradinhos. Agora, a mesma coisa, só que agora nós temos mais pontos. Então, aqui a gente tinha 13, agora a gente vai ter 11. Após essa carreira, vocês vão finalizar ela normalmente. Então, gente, eu vou chamar essa aqui a carreira 1. É a carreira 1 do novo desenho que a gente vai começar a partir de agora. Esse aqui a gente terminou, o desenho do centro. Então, agora a gente vai começar um novo desenho. Então, aqui é a carreira 1, essa é a carreira 2, que tem 2 quadradinhos. Aí, a carreira 3, vamos iniciar normalmente, diminuindo um ponto de cada lado. E, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. A diferença agora é que nós não vamos continuar fazendo quadradinhos igual a gente fez aqui embaixo. Então, aqui embaixo, ó, teve 1, 2, depois 3, não é verdade? Tá? Agora, nós vamos começar um novo desenho aqui nesse lugar. Então, em cima desse ponto alto da carreira 2, a gente vai fazer um ponto V. E antes e depois do ponto V, a gente vai colocar apenas uma corrente. Então, a sequência dessa carreira 3 vai ser, ó, 9 pontos altos, uma corrente. Um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto no mesmo lugar, uma corrente e continua o padrão por toda a volta. Essa carreira que tem o ponto V, nós vamos finalizar ela normalmente, com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto. Vamos caminhar com o ponto baixíssimo até aqui o segundo ponto, levar o ponto lá para trás e em cima. Levar a laçada, né, lá para trás, igual a gente tá fazendo. E aqui em cima do terceiro ponto é que nós vamos colocar o primeiro ponto alto.
Aqui em cima desse grupo, nós vamos ficar com um total de 6 pontos altos. Vamos pular 2 do início e 1 do final. Uma corrente de espaço, e aqui em cima do V, a gente vai distribuir também 6 pontos altos. 2 pontos no primeiro ponto, 2 pontos no espaço e 2 pontos no outro ponto. Então, vamos ficar com 6 pontos nesse grupo e 6 pontos nesse grupo também, sempre separados por uma corrente de espaço. Para finalizar essa carreira 4, nós vamos finalizar aqui com o ponto baixíssimo no primeiro ponto, levar a laçada lá para trás, e aqui em cima do segundo ponto fazer o nosso primeiro ponto alto. Nos próximos pontos, um ponto alto para cada ponto de base, vamos ficar aqui nesse grupo agora com 4 pontos altos. Uma corrente, aqui em cima desses pontos que estão aqui no ponto V, no primeiro ponto, nós vamos colocar um aumento, que são 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Seguir com um ponto alto para cada ponto de base. E no último ponto, também vamos colocar um aumento, que são os 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Sempre separando os grupos de pontos altos com uma corrente. Então, nesse grupo, nós vamos ter agora 4 pontos altos. E no grupo que fica em cima do V, nós vamos ficar com 8 pontos altos. Após essa, então, essa aqui é a carreira número 5. A carreira 6, você vai iniciar da mesma forma. Aqui vamos ficar com 2, como vamos diminuir, né? O primeiro e último ponto, aqui vamos ter 2 pontos altos. E fazer a mesma coisa que fizemos agora. No primeiro ponto, um aumento e no último também. Então, vamos ficar aqui com, ó, agora temos 8, nós vamos ficar com 10. 2 aqui, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a carreira 6 vai ser um grupo com 2 pontos altos e um grupo com 10 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Fiz, então, até a carreira número 6, conforme o padrão que orientei. A gente ficou, né, diminuindo um ponto em cada uma aqui dessa parte, em cada lado diminuiu um ponto. E nessa parte aumentamos 2 pontos, um ponto de cada lado, né, fazendo aqui os 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, essa carreira número 6, nós ficamos com 2 pontos aqui nesse grupinho e 3, 6, 10, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso. 10 pontos aqui, 2 pontos aqui. Agora, vamos fazer, então, a nossa carreira número 7. Fiz, então, até a carreira número 6, conforme o padrão que orientei. A gente ficou, né, diminuindo um ponto em cada uma aqui dessa parte, em cada lado diminuiu um ponto. E nessa parte aumentamos 2 pontos, um ponto de cada lado, né, fazendo aqui os 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, essa carreira número 6, nós ficamos com 2 pontos aqui nesse grupinho e 3, 6, 10, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso. 10 pontos aqui, 2 pontos aqui. Agora, vamos fazer, então, a nossa carreira número 7. Após finalizar aqui a carreira 6 com ponto baixíssimo, vou voltar aqui no mesmo ponto, vou fazer um ponto baixo, uma corrente para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Vou voltar aqui no mesmo ponto de base, vou colocar mais 2 pontos altos. No próximo ponto, 2 pontos altos. Vamos ficar, então, aqui em cima desse grupinho de 2 pontos, nós vamos ficar com 5 pontos.
uma corrente de espaço, vou pular aqui o meu primeiro ponto do próximo grupo e vou fazer aqui 8 pontos altos, um ponto para cada ponto de base. Quatro, 5, 6, 7, 8. Então, vamos fazer igual a gente estava fazendo anteriormente, pulando um ponto do início e um ponto do final. E agora, é repetir a sequência. Uma corrente de espaço, no grupinho de 2 pontos altos, 3 pontos no primeiro ponto. No próximo ponto, 2 pontos altos. No próximo grupo, pulamos o primeiro ponto, colocamos 8 pontos, um ponto para cada ponto de base. Vai ficar assim a nossa sequência. Ficou, então, assim a nossa carreira número 7. Um grupo de 5 pontos altos, um grupo de 8 pontos altos. Eu sempre confiro, a gente gasta 15, 20 segundos para conferir cada grupo toda a volta, porque como já tá bem grande a volta, a gente demora vários minutos para fazer a volta, não é verdade? Então, sempre que eu termino a carreira, eu confiro todos os grupos se tá com o número de pontos certo, porque se a gente tá fazendo a próxima e chega e vai, uma carreira tem 9, a outra carreira tem 6, então vai dar problema no nosso trabalho, aí não vai formar o desenho certinho, né? Então, eu já conferi, tá tudo certinho, vamos finalizar então aqui a carreira 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exatamente. Uma corrente de espaço. Finalizamos aqui, nós iniciamos com ponto baixo, uma corrente. Vamos finalizar aqui com o ponto baixíssimo e vamos fazer a mesma coisa que fizemos anteriormente. Voltamos no mesmo lugar, fazemos um ponto baixo, uma corrente, um ponto alto no mesmo ponto de base. Ficamos aqui com 2 pontos altos, igual fizemos anteriormente. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, também um ponto alto. Vamos ficar aqui nessa carreira, a gente tinha 5. Agora, vamos ter 1, 2, 3, 4, 5... 6 e 7. Sete pontos nesse grupo, colocando o aumento no início e no final. Uma corrente de espaço, nesse próximo grupo, vamos fazer a mesma coisa que fizemos anteriormente. Tínhamos 8 pontos, agora vamos ter 6. 3, 4, 5 e 6. E continuamos esse padrão por toda a volta. Um grupo de 7 pontos, um grupo de 6 pontos. A próxima carreira, carreira número 8, a gente vai seguir o mesmo padrão da carreira 7. Porém, vamos colocar um aumento também aqui nesse lugar, aqui no meio do grupo que agora temos 7 pontos, né? Então, você vai finalizar aqui a carreira 7 no ponto baixíssimo, igual fizemos na carreira anterior. Finalizar com ponto baixíssimo, fazer os 2 pontos aqui que a gente vem fazendo, 2 pontos no mesmo ponto de base no início e no final, certo? Só que nós vamos fazer
um ponto aqui, nesse primeiro ponto, nós vamos colocar 2 pontos juntos, um aumento, fazer 2 pontos altos. Nesse ponto do meio, também um aumento, também 2 pontos altos no mesmo ponto de base, 2 pontos altos, e nesse último ponto, também um aumento, né? Os 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, aqui, na carreira 8, nós vamos ficar com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos 7, na carreira 8, nós vamos ficar com 9 pontos. E aqui, vamos continuar diminuindo, nessa carreira 7, nós temos 6 pontos, na carreira 8, a gente vai ficar com 4 pontos. A nossa carreira número 10, nós vamos iniciar ela da mesma forma que iniciamos a 9, fazendo os 2 pontos altos no mesmo ponto de base, caminhar até o centro aqui onde a gente fez o caminhar com pontos altos, né? Aqui no centro onde a gente fez um aumento, nós vamos colocar um aumento em cima do aumento. Então, nós vamos fazer um aumento no início, um aumento no meio, um aumento no final, exatamente como fizemos na carreira 9. Após esse grupo de pontos altos, que agora nós temos, antes tinha 10, agora temos 13, né? Que fizemos 3 aumentos, ficamos com 13 pontos. Nós iniciamos esse grupo de pontos aqui com um ponto V, certo? Então, nós vamos finalizar agora com um ponto V invertido. Então, como nós vamos fazer? Ó, após o grupo de 13 pontos altos, uma corrente, laçamos o fio, vamos aqui no primeiro ponto e vamos fazer a metade do ponto alto, segurar as 2 alças na agulha. Laçamos novamente o fio, aqui nós vamos fazer outro ponto alto pelo metade, dessa forma. Vamos ficar com 3 alças na agulha e vamos fechar todas juntas. Temos aqui o nosso ponto V invertido. Uma corrente e continuamos o padrão no próximo grupo de um aumento no início, um aumento no meio e um aumento no final. Fazemos dessa forma aqui, ficando com 13 pontos altos. E repetimos esse padrão por toda a volta. Eu iniciei, então, aqui a carreira número 11, para mostrar para vocês essa diferencinha que vai dar aqui no início. Porque a carreira 10, a gente iniciou com o grupo de 13 pontos altos, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, a gente finalizou a carreira com o ponto V invertido. Fizemos uma corrente para finalizar, né? Vamos fazer aqui, finalizar aqui no primeiro ponto. No próximo ponto, levamos o fio lá para trás para fazer o nosso primeiro falso ponto alto do grupo. Esse grupo, gente, ele tem que ter 17 pontos. Então, aqui, ó, ele vai ficar dessa forma: 2 pontos na alcinha, no início, 2 pontos, né, no início, 2 pontos no final, e ponto sobre ponto. Então, para a hora que a gente for finalizar aqui a carreira 11, a gente tem que lembrar que aqui tá faltando pontos, porque a gente iniciou aqui. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, aqui tá faltando os 2 pontos da alça, mais o ponto que nós vamos fazer aqui para completar os 3 que estão faltando. Então, nós vamos fazer aqui... Ah, gente, agora, a carreira 11, nós vamos colocar 2 correntes de espaço. Antes, a gente tava fazendo tudo com uma corrente, né? Então, a partir de agora, são 2 correntes de espaço no trabalho. Então, aqui, ó, 2 correntes, vamos fazer aqui na alça os 2 pontos altos do início da sequência. E mais o ponto aqui que ficou faltando. Completei aqui os 17 pontos altos que tenho que ter nessa carreira 11. Vamos levar o fio lá para trás e iniciar a carreira normalmente. Então, sempre a gente vai iniciar a carreira, vai ficar faltando pontos no início, igual a gente fez lá no início da nossa peça, teve um momento que era assim.
a gente fazia os pontos aqui do grupo e ficava faltando esses pontos do início da carreira. Então, sempre se ater de que ao final da carreira a gente tem que completar o número de pontos do grupo. Então, nesse primeiro grupo da carreira 12, 10, 11, 12, nós vamos ter aqui 12 pontos. Mas aqui nesse grupo, nessa carreira, a gente tem que ter 15 pontos. Então, tá faltando aqui esse, porque essa carreira nós vamos pular o primeiro ponto e o último. Agora, nós vamos começar a diminuir esse grupo. Após esses pontos do primeiro grupo, nós vamos fazer 2 correntes, 2 pontos altos aqui, nesse espacinho da carreira anterior, 2 correntes e iniciar a sequência de pontos do grupo, pulando o primeiro ponto e o último. Como a gente tinha 17 pontos, agora nós vamos ter 15. Certo? Vamos seguir o espacinho aqui tá bem no rumo aqui do desenho, não é isso? Então, aqui, ó, sempre, então, serão 15, o grupo será 15 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos no espacinho e continua a sequência de 15 pontos altos do grupo. Então, aí vamos ter aqui, ó, um espacinho antes e um espacinho depois. Adiantei aqui as carreiras 13, 14 e 15 para mostrar para você que a lógica do padrão a gente vai mudar agora um pouco. O padrão vai continuar sem diminuir aqui esse grupo, só que vocês estão vendo aqui onde a gente diminuiu sempre um de cada lado, ele fica bem retinho. Esse aqui, ele fica maior, né, que é para dar o aspecto de profundidade na peça quando tá no chão. Então, esse aqui, ele fica maior, mais aqui largo, né, e a parte que a gente vai diminuindo, a gente vai mudar a quantidade de pontos. E aqui também, a gente colocou aqui na carreira 12, que a gente fez agora, a gente colocou 15 pontos altos, 15 pontos altos, 2 correntes, o grupinho de 2 pontos altos, novamente 2 correntes. Aí, na carreira número 13, que é essa daqui, a gente vai seguir esse padrão, porém colocando apenas uma corrente entre os bloquinhos de 2 pontos altos. Então, você vai finalizar a carreira 12 aqui, sempre vai ficar faltando os pontos que a gente tem que completar, como a gente vinha feito anteriormente, vocês já sabem. Então, a essa altura da peça, vocês já sabem o padrão, que é a lógica do padrão que a gente está usando. Então, agora a gente vai mudar essa lógica aqui nas carreiras 13, 14 e 15, eu vou mostrar para vocês. Então, a carreira 13, a gente vai diminuir um ponto de cada lado da mesma forma. E aí, aqui, ó, essa aqui é a carreira 12, ó, 10, 11, 12. A carreira 13 será a próxima carreira que você vai fazer. Você vai diminuir um ponto de cada lado no grupo de pontos altos, vai ficar com 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos. Aqui tinha 15, aqui vai ter 13. E aí, novamente, antes do bloquinho de dois pontos altos, você vai colocar 2 correntes. Aí, vai fazer o bloquinho, entre um bloquinho e outro, apenas uma corrente. Então, as correntes a alcinha de 2 correntes, o espaçamento de 2 correntes será antes e depois do grupo. Entre o grupinho de 2 pontos altos é apenas uma corrente, que é essa parte aqui. Essa parte aqui é apenas uma corrente de espaço. E aí, depois, antes e depois do grupo de pontos altos, são 2 correntes. Então, na carreira 13, vamos ficar aqui com 15 pontos altos. A carreira, com 13, quer dizer, carreira 12, 15 pontos altos, carreira 13, 13 pontos altos, e na carreira 14, nós vamos ficar com 12 pontos altos. Olha aqui onde tem um aumento, vocês estão vendo?
Ó, aqui nós vamos fazer a carreira 13, 10, 11, 12, 13, 14. A carreira 14, nós vamos finalizar aqui, né? Onde a gente vem finalizando, vai ficar faltando os pontos para fazer depois no final da carreira, como você já sabe. Então, a gente vai fazer aqui, a minha iniciou aqui, se não me engano, aqui. Então, eu fiz 1, 2 pontos, um aumento, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. É isso mesmo. Então, nós vamos ficar aqui nessa primeira carreira com os pontos faltando para completar os 11. Então, a gente segue com duas correntes, o grupo de 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Antes do grupo, a gente faz duas correntes. Então, são, ó, pulo o primeiro e último ponto. Fazemos 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, um aumento, que são os 2 pontos altos no mesmo ponto de base, e depois mais 5 pontos altos. Ficamos aqui com 12 pontos altos, que é uma diminuição de cada lado, mas fizemos um aumento aqui no meio, porque a partir de agora a gente tem que ter número par aqui no grupo de pontos altos. Então, vamos ficar aqui com os 12 pontos altos na carreira 14. Na carreira 15, nós vamos seguir a mesma lógica, não vamos fazer aumento, vamos ficar aqui com 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos altos. Então, a sequência da carreira 15, a gente vai colocar 10 pontos altos, duas correntes. Sempre antes e após o grupo são duas correntes. Aí, começamos a fazer os bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Então, a sequência é 10 pontos altos, duas correntes, 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, duas correntes, e fazemos o grupo de 10 pontos altos. Então, vai ficar assim o padrão que eu orientei para vocês agora até a carreira número 15. Na carreira 16, a gente vai mudar novamente o padrão aqui. Então, não é para diminuir eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer aqui a carreira 16. Vamos iniciar a carreira 16 normalmente. Fazemos aqui, seguimos ponto alto sobre ponto alto. Nos dois últimos pontos do grupo, nós vamos fazer 2 pontos altos fechados juntos. Fazemos a metade de um ponto alto, a metade do outro ponto, fechamos os dois, dessa forma. Vamos fazer duas correntes, como eu disse, antes e depois do grupo de pontos altos são duas correntes. No próximo espacinho, 2 pontos altos. Agora, entre os grupinhos de 2 pontos altos, sempre uma corrente de espaço. Nessa carreira, nós vamos ficar aqui com 5 grupinhos de 2 pontos altos, separados por uma corrente. O terceiro. O quarto. O quinto grupinho. Após ter feito os grupinhos de 2 pontos altos, duas correntes. E o nosso grupo aqui, o nosso grupo de pontos altos, a gente vai fazer no início e no final os 2 pontos altos fechados juntos, dessa forma. O primeiro ponto, a gente segura, o segundo também, fechamos os dois juntos. Continuamos fazendo ponto sobre ponto, e no final, nos últimos 2 pontos, fazemos os 2 pontos altos fechados juntos, como fizemos aqui. E vamos seguir esse padrão por toda a volta
na carreira de número 16. Finalizei, então, a carreira 16. Normalmente, iniciei aqui a carreira 18, com os pontos altos sobre o ponto alto. Nesse grupo, nós vamos ficar com 6 pontos altos. Nós vamos pular aqui o primeiro ponto e o do início e do final. Então, aqui como é o início, eu tô iniciando aqui, né, onde tá finalizando no meio do grupo. Então, no final da carreira, eu vou fazer aqui mais 3 pontos para completar os 6. Normalmente, igual na carreira anterior, duas correntes assim que finalizar o grupo, e depois os bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma corrente entre eles. Então, vamos ficar dessa forma aqui. Pulamos, nós fechamos aqui os 2 pontos altos juntos, então, nós temos aqui como se fosse apenas um ponto. Então, nós vamos seguir o padrão que a gente vinha fazendo anteriormente, pulando o primeiro ponto do início e o primeiro ponto do final, nessa carreira 17. A carreira 18, nós vamos seguir esse mesmo padrão, pular um ponto de cada lado, e nós vamos ficar com 4 pontos aqui nesse grupo. Então, você pode fazer, então, aí a carreira 17 e a 18, seguindo esse padrão que eu acabei de falar. E na carreira 19, a gente vai ter umas mudanças. Fizemos, então, a carreira 17 e a 18. A 17 ficou com 6 pontos altos e a 18, 4 pontos altos. Vamos finalizar, então, aqui a carreira 18. Se você fez o padrão de iniciar a carreira com falso ponto alto no próximo ponto, nesse momento a gente vai ter só um ponto. A gente iniciou a carreira 18 com somente um ponto alto. Então, a gente vai completar aqui os 3 pontos que faltam. Ficamos aqui com os 4 pontos altos que nós temos que ter aqui nesse grupo. Agora, nós vamos caminhar aqui com ponto baixíssimo para o meio da alcinha, pra gente fazer aqui o primeiro grupinho de 2 pontos altos, conforme a gente vem fazendo. 2 pontos altos, uma corrente. No próximo espaço, 2 pontos altos. E vamos caminhando até chegar lá no grupinho de 4 pontos altos. Ficamos com 8 grupinhos de 2 pontos altos separados por uma corrente. E quando a gente chegar aqui no grupinho de 4 pontos altos, nós vamos fazer o seguinte: uma corrente, pular o primeiro ponto, vamos fazer a metade de um ponto alto, segurar, e aqui no último ponto, fazer o ponto V invertido. Dessa forma, a gente finaliza aqui essa sequência com esse biquinho. Aí, novamente, uma corrente, e continuamos fazendo os grupinhos de 2 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Então, toda a separação dessa carreira vai ser sempre apenas uma corrente. Os grupinhos de 2 pontos altos, quando chega aqui nos 4 pontos, a gente faz o V invertido, mas não igual a gente tinha feito anteriormente, pegando o primeiro e o último ponto. A gente vai pegar o segundo e o último ponto, para ficar esse espacinho aqui, para formar esse biquinho. Vamos finalizar, então, essa carreira 19, aqui no grupinho que nós iniciamos a carreira, caminhamos com ponto baixíssimo até o meio aqui do espaço entre os grupinhos. Vamos levantar um grupinho aqui. Vamos ficar aqui com 3 grupinhos, porque aqui tá faltando um. Então, aqui nós vamos fazer quando a gente finalizar. Quando a gente fizer os 3 grupinhos, nós vamos pular 2 grupinhos, vamos fazer 3 correntes,
e continuar fazendo os grupinhos de pontos altos num total de 8. Então, a gente faz esses 3 do início, que ele tá logo, ó, após o ponto V invertido, nós temos um espacinho e vamos fazer aqui esses 3. Fazemos a alcinha de 3 correntes. Continuamos fazendo os grupinhos no total de 8. Então, um aqui, um aqui, um aqui, um antes do ponto V invertido e um depois. Então, nesses 2 espaços também tem o grupinho. Em todos os espaços, a gente vai colocar os grupinhos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Então, vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupinhos. Após os 8, a gente faz a alcinha de 3 correntes, pula 2 grupinhos, né? A gente pula um espaço. E aí, no próximo, a gente continua fazendo os 8 grupinhos dessa forma por toda essa carreira número 20. Eu adiantei aqui o nosso trabalho para vocês verem que é muito simples essa próxima carreira após a carreira que tem a alça de 3 correntes. Nós vamos continuar fazendo os bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma corrente normalmente. Quando a gente chegar em cima da alcinha, nós vamos fazer 2 correntes e aqui nesse ponto do meio nós temos 3 correntes, a corrente do meio. Nós vamos colocar um ponto V. Então, um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto no mesmo ponto. Após o ponto V, 2 correntes e continuamos fazendo os bloquinhos de 2 pontos altos. Quando chegar lá na outra alcinha, repete a mesma sequência. 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto na mesma correntinha do meio aqui e 2 correntes e volta a fazer os grupinhos. Agora, nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupinhos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Sempre entre um ponto V e outro, os 7 grupinhos de 2 pontos altos. A gente finaliza essa carreira aqui no bloquinho que a gente iniciou, caminhamos com ponto baixíssimos até o meio aqui, né, do espaço, fazemos o que a gente vem fazendo em todas as últimas carreiras. Ponto baixo, uma corrente para dar a altura de um ponto alto, forma o grupinho de 2 pontos altos. Aí, nós já estamos aqui no ponto V. Então, essa alcinha aqui, a gente vai sempre pular ela. Essa alcinha, ela não tem grupinhos. Nós fazemos 2 correntes, vamos direto aqui para o ponto V. No primeiro ponto, vamos fazer um ponto alto. No espaço do ponto V, nós vamos colocar 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Em cima do outro ponto alto, também um ponto alto. Vamos ficar aqui um grupo de 6 pontos altos. Fazemos 2 correntes, pulamos a alcinha de daqui, a gente não faz pontos. Pulamos aqui, vamos para o próximo espacinho entre os grupinhos, colocamos o nosso grupinho de 2 pontos altos. E agora, sempre entre os grupinhos de pontos altos, de 2 pontos altos, é apenas uma corrente de espaço. E vamos caminhando com os grupinhos até chegar lá no outro ponto V. Quando a gente chegar no ponto V, a gente repete essa sequência. 2 correntes, o ponto alto em cima desse, 4 pontos altos no espaço e um ponto alto, ficando com o total de 6.
Adiantei aqui as outras carreiras do nosso barrado de acabamento, para vocês verem que é muito simples a lógica agora da sequência de pontos. Nós fizemos, então, a primeira carreira, que é com o ponto V, e a segunda carreira, que são os 6 pontos altos colocados aqui em cima do ponto V. Essa carreira, nós iniciamos ela aqui nesse bloquinho, né? Então, quando a gente finalizar a carreira, para completar os 6 bloquinhos entre um grupo e outro, nós vamos caminhar aqui, ó, nós vamos finalizar aqui a carreira, né? Para fazer aqui o próximo ponto aqui do coisa, então, da sequência. Então, nós vamos finalizar aqui nesse bloquinho, nós vamos caminhar com pontos baixíssimos até chegar aqui no primeiro ponto do 6. Vamos fazer como a gente vinha fazendo, um ponto alto, um ponto baixo e uma corrente para sinalizar um ponto alto. E aí, após uma corrente, um ponto alto no próximo ponto de base, uma corrente, um próximo ponto alto no ponto de base, e assim por diante, a gente vai ficar novamente com 6 pontos altos em cima do grupinho, só que separados por uma corrente. Após o grupinho, a gente sempre faz 2 correntes para iniciar o nosso grupo de bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Então, antes a gente tinha 6, agora a gente tem 5. A próxima carreira, então, eu vou contar aqui a partir do V, o nosso barrado de acabamento. Então, até agora temos 1, 2, 3. Então, a próxima carreira, a quarta carreira, é em cima de cada ponto alto, nós vamos colocar bloquinho de 2 pontos altos, exatamente como aqui. Então, ó, serão 2 pontos altos, uma corrente, sempre os 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Vamos ter aqui 6 bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Após os bloquinhos, 2 correntes, continuamos fazendo o grupo aqui, nesse local, onde a gente antes tinha 5, agora temos 4. E continuamos essa sequência em cima de cada um desse motivo aqui do acabamento da nossa peça. Essa próxima carreira, nós vamos iniciar, né? Vamos finalizar essa aqui, a carreira com os bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Vamos, após o último grupo aqui dos 4 bloquinhos, fazemos 2 correntes, finalizamos com o ponto baixíssimo no primeiro ponto aqui da sequência. Agora, para iniciar essa próxima carreira, nós vamos iniciar da mesma forma que vínhamos fazendo, levando o fio lá para trás, e aqui, entre um ponto e outro, nós vamos colocar um ponto V. Então, aqui, ó, um ponto baixo, uma corrente para sinalizar o nosso primeiro ponto alto. Uma corrente. Voltamos aqui no mesmo espaço, fazemos mais um ponto alto. Sem nenhum espaço, vamos para o próximo espacinho aqui, entre os 2 pontos. Não é esse espaço da corrente, é o espaço entre os 2 pontos altos aqui, onde eu estou mostrando. Fazemos um ponto alto, uma corrente, um ponto alto no mesmo lugar. Certo? Então, ó, não tem corrente de espaço. Fizemos o ponto, vamos para o próximo espaço, fazemos um ponto alto, uma corrente, ponto alto no mesmo lugar. Vai ficar dessa forma o nosso trabalho. Nós vamos ter um ponto V desse em cima de cada um dos grupos da carreira anterior. Fazemos aqui o último ponto.
Vai ficar dessa forma. Após os grupos, fazemos as 2 correntes e continuamos fazendo os bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Agora, vamos ficar aqui com um total de 3 grupinhos. Após os 3 grupinhos, 2 correntes, iniciamos novamente a sequência de ponto V em cima do espaço dos 2 pontos altos que nós fizemos da carreira anterior. O nosso trabalho vai ficar assim. Então, nós estamos na 1, 2, 3, 4, a carreira número 5 do nosso barrado de acabamento. A carreira número 6 e a número 7 aqui do nosso barrado de acabamento, a gente vai manter o mesmo padrão que a gente fez aqui na 4 e na 5, apenas com a mudança aqui no número de correntes. Então, nessa primeira aqui dos pontos V, que é a número 4, nós fizemos 2 pontos altos, não é verdade? 2 pontos altos no mesmo lugar. Na carreira 5, nós fizemos um ponto alto, uma corrente de espaço e um ponto alto. Não colocamos nenhum espaço entre eles novamente. A carreira número 6, nós vamos manter a mesma coisa, aqui o ponto V, só que nós vamos colocar 2 correntes. Então, na carreira 5, nós colocamos uma, na carreira 6, nós vamos colocar 2 correntes aqui no ponto V. Então, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Passamos direto para o próximo, assim por diante. E os bloquinhos aqui vão diminuindo. A gente tinha 3, né? Agora vamos ter 2. Essa carreira número 7, nós vamos fazer igual a 6, também com 2 correntes no ponto V, só que nós vamos colocar uma corrente de espaço entre cada ponto V, certo? Então, não tem erro. Sempre ponto V sobre ponto V, com a diferença que eu acabei de falar. Após essa última carreira, nós vamos fazer aqui um barradinho de acabamento, para nossa peça ficar com um acabamento mais elegante. Então, nós finalizamos aqui a carreira com o ponto baixíssimo, caminhei aqui até o meio do ponto V. Vou fazer um ponto baixo, 3 correntes e um ponto baixo no mesmo espaço, fazendo aqui assim uma alcinha. Entre esse espaço aqui, onde tem uma corrente de espaço, eu vou fazer também um ponto baixo. No próximo ponto, repito a sequência. Um ponto baixo, 3 correntes, um ponto baixo no mesmo lugar. No espacinho, um ponto baixo. Vou fazer dessa forma em cima de todos os pontos V. Quando a gente chegar aqui na alça de 2 correntes, nós vamos colocar 2 pontos baixos. 1, 2. Vamos pular esse primeiro ponto, nesse próximo ponto alto, vou fazer a mesma coisa que fiz aqui em cima do ponto V. Um ponto baixo, 3 correntes, um ponto baixo no mesmo lugar. Dessa forma, na alcinha, 2 pontos baixos. E dentro do primeiro ponto V do outro grupo, repetimos a sequência. Ponto baixo, 3 correntes, um ponto baixo. Ponto baixo na corrente de separação. E vamos seguir assim por toda a volta, fazendo as alcinhas, e a nossa peça vai estar finalizada.